se falávamos holocausto ou se falávamos genocídio. É óbvio que vocês fizeram a lição de casa de vocês e vocês sabem que a origem da palavra holocausto é grega, queria dizer animais queimados em sacrifício. Isso quer dizer holocausto, né? E só um parênteses, o que é interessante, tá? Os animais queimados em sacrifícios na Grécia Antiga, eles eram para alimentar os deuses do cheiro dos animais. Eles não comiam. Eles não comiam os animais, eles só mandavam fumaça por cima do Monte Olimpo para os deuses sentirem o cheiro. Então, o holocausto era isso aí, né? E aí, os judeus, embora tenham selecionado um termo específico para o genocídio ocorrido na Segunda Guerra, Shoah, né, que é uma palavra hebraica que quer dizer abominação, né, eles se referem àquela mortandade em massa, aquilo que os alemães chamaram de solução final para o problema dos judeus, simultaneamente como Holocausto e como Shoah. Shoah é mais apropriado ainda, porque, além de tudo, é um termo hebraico que foi pego do Velho Testamento para designar especificamente aquele caso. O Holocausto acabou gerando uma polêmica, porque o Holocausto da Segunda Guerra Mundial não foi exclusivo de judeus, né? Foi de judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física, né? E alguns outros grupos selecionados, cujo propósito era dos nazistas era exterminá-los. No entanto, o Elie Wiesel e vários outros judeus estudiosos do caso acham que o termo holocausto deveria se referir exclusivamente à tentativa de extermínio dos judeus, e não misturar nesse mesmo saco os ciganos, blá, 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 até porque o número de judeus mortos é muito maior. Se bem que alguns tentam colocar no holocausto, juro que eu não vou ficar falando tanto assim, até porque eu quero entrar num outro assunto, o assunto genocídio, né? Mas alguns colocam no saco do Holocausto o massacre deliberado de ucranianos, né, porque 2,5 milhões de ucranianos foram mortos única e exclusivamente por serem ucranianos, e o massacre deliberado de prisioneiros de guerra da União Soviética, antiga União Soviética, basicamente russos, do qual 4 milhões foram mortos. Então, alguns acham que o Holocausto envolveu a morte deliberada, decidida, tomar uma decisão formal, muitas vezes com documentos, documentada, de 11 milhões de pessoas. Dessas 11 milhões de pessoas, 6 milhões eram judeus e estavam envolvidos naquela doutrina da solução final para o problema dos judeus. Então fica essa discussão. O Holocausto envolve os 11 milhões ou só os 6 milhões de judeus? Eu, particularmente, acho que, embora Shoah seja um termo hebraico e muito abominação, quer dizer Shoah, né? E muito apropriado para definir isso, eu, particularmente, acho que o Holocausto poderia, talvez até devesse, estar centrado na questão do extermínio de judeus, já que ele foi o mais dramático e o mais intenso. Porém, e é isso que eu queria falar, a decisão deliberada de exterminar todo um povo, riscá-lo da face da terra, ou seja, uma decisão genocida, esteve longe de ser, aspas, exclusividade de judeus. Muitas e muitas vezes ao longo da história, e muitas mesmo, mais de 10, nações europeias tomaram a decisão de erradicar da face da terra determinados povos. Eu não quero continuar falando antes de ouvir vocês, mas ao final eu queria tomar a palavra e falar durante 6 horas sobre um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida ultimamente, eu acho que eu já mencionei ele, esse aqui, Exterminem Todos os Malditos, que é um livro de um sueco chamado Sven Lindqvist. Me foi enviado pela editora Fósforo e é uma análise extraordinariamente perturbadora e profunda, embora o livro seja pequeno. Isso que é incrível, como é que alguém consegue concentrar tanta densidade em míseras 220 páginas sobre... O livro parte da análise do Coração nas Trevas, do Joseph Conrad. Coração nas Trevas, quem leu, e espero que todos aqui que nos ouçam, especialmente meus 2 colegas, tenham lido, é o livro do Joseph Conrad, que deu origem ao filme Apocalipse Sinal, que conta a história do Rio Congo, onde no caso Marlowe, que no filme do
do Coppola é um militar que é enviado para o coração das trevas do Congo, onde um coronel chamado Coronel Kurtz, enlouqueceu, criou um reino só para si e decidiu exterminar todos os brutos que não estivessem aliados a ele. Isso é baseado em fatos reais. Um militar francês, um tenente-coronel chamado Paul Volet, enlouqueceu no meio do Níger, perto do deserto do Saara, se auto-intitulou rei e depois Deus, e decidiu exterminar todos os tuaregues e berberes e povos do deserto. Exterminar todos, sem exceção. E o Swen comprova que, ao fazer isso, esse povo no qual o Joseph Conrad se baseou para criar o Coronel Kurtz, que no filme do Coppola é o Marlon Brando, numa atuação memorável, né, com a trilha sonora ainda por cima do The Doors, dizendo "The End, this is the end, my dear friend", né, e o Coronel Kurtz é o autor da frase simplíssima que entrou para a história da literatura com só duas palavras: "the horror", né, o horror, que é aquilo que ele próprio fez e que ele próprio vislumbra, baseado nesse sujeito chamado Paul Volet. O autor, o Sven Lindqvist, comprova que esse foi apenas o ápice de uma longa série de genocídios que a Europa se propôs a realizar, diferentes países, que começou com a Espanha na conquista das Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias eram chamadas as Ilhas Afortunadas. Elas foram tidas como uma das primeiras visões que os europeus, na sua expansão ao redor do mundo, teriam tido do paraíso terrestre. Porque, embora algumas ilhas das Canárias sejam áridas, outras são muito luxuriantes, e ali vivia um povo chamado Guanche, os Guanches, que ninguém até hoje sabe especificamente a origem. Muitos acham que são berberes que cruzaram do norte da África e ocuparam aquelas ilhas ao redor do ano 600, 800 antes de Cristo, e que sofreram o impacto da chegada dos espanhóis em 1420, 1430, por aí, e os espanhóis decidiram que era preciso riscá-los da face da terra, com base em preceitos bíblicos, teológicos, da superioridade da religião e da superioridade da raça europeia sobre aquele povo primitivo. E vários outros caras colocam, inclusive o próprio Sven Lindqvist, colocam uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, de um livro chamado Imperialismo Ecológico. Eu acho que eu já falei para vocês esse livro, Imperialismo Ecológico, do Alfred Crosby, tu leu até, né? Que mostra que as Canárias foram o laboratório e o jardim da infância para os europeus testarem os seus métodos de conquista exploração e conquista do novo mundo, que viria a seguir. Porque todas as expedições que partiam de início, partiam da Europa em busca do que viria a se chamar América, faziam escala. Primeiro nas Canárias, depois no Cabo Verde, que vinham para a América do Sul. E as outras faziam escalas nas Canárias e chegavam no Caribe. Então, eles foram testando nessas ilhas de que forma que eles iam dominar e, em alguns casos, exterminar os povos nativos. Tá? Mas a gente não pode, agora eu vou calar a boca, a gente, por exemplo, que eu quero contar um caso muito polêmico que eu vivi. Eu fui convidado uma vez para dar uma palestra na Hebraica, em São Paulo, na sede da Hebraica em São Paulo, no principal clube de judeus do Brasil, de judeus ricos e tal. E na palestra eu falei que a ação dos bandeirantes de São Paulistas tinha sido uma ação genocida. E eles se ergueram contra mim, houve uma polêmica gigante, muito, muito turbulenta mesmo, porque o genocídio pressupõe que tu te determine a exterminar, riscar da face da terra um determinado povo. Ao passo que, e aí com razão, e eu tive que recuar, a Anita Novinsky, por exemplo, que é uma das maiores estudiosas dos judeus no período colonial brasileiro, tem um livro clássico chamado Os Judeus no Brasil Colônia, Anita Novinsky. Ela estava lá,
ela é uma pessoa, ela morreu já, ela era uma pessoa muito agressiva, super agressiva, aquelas judias militantes, assim, meio raivosas, e ela se ergueu no meio da palestra, meio que começou a gritar. De início, eu que não sou a pessoa mais calma do mundo, também a enfrentei, e aí a discussão avançou, e eu recuei, porque, na verdade, genocídio, né, sídio de homicídio, né, suicídio, quer dizer, morte, geno de um gênero inteiro, de uma raça inteira. Então, o propósito dos bandeirantes paulistas e o propósito dos conquistadores espanhóis e portugueses no Novo Mundo não era, pelo menos no geral, um propósito genocida. Propósito dos conquistadores espanhóis e portugueses no Novo Mundo não era, pelo menos no geral, um propósito genocida, era um propósito de conquista, escravização e domínio. E os bandeirantes de São Paulo invadiram as missões aqui do Rio Grande do Sul, inclusive do Paraná e do Mato Grosso, com o propósito de escravizar, reduzir a escravidão daqueles indígenas, e não de riscá-los da face da terra, sentados numa sala, dizendo, vamos matar todos os indígenas. Então, quando você decide que vai matar todos os representantes de um determinado povo, aí sim é genocida. E daí, para encerrar, os europeus fizeram isso com os hotentotes, com os bosquímanos, com os guantes, não fizeram com os pigmeus, porque os pigmeus eram considerados uma curiosidade, e com um povo específico da Namíbia, cujo nome agora se me escapa, mas que está aqui registrado nesse livro do Exterminem Todos os Malditos, que é uma frase que foi dita, inclusive, por o próprio Coronel Kurtz a diz na boca do personagem do Conrad: exterminate all the brutes. Inclusive não é malditos, é brutes, todos os brutos. Exterminem todos os brutos, todos os primitivos. Né? É o Coronel já estabelece uma relação de hierarquia, né? De Lógico, superioridade. bárbaro, né? Aquela história do bárbaro que a gente já falou e que aparece tanto lá na série que a gente viu do Alexandre o Grande, né? O que quer dizer bárbaro? Quer dizer o outro, aquele que não vem de fora. Aquele que vem de fora, aquele que não é que nem nós. E isso já pressupõe que o cara seja inferior. Ele vem de fora. No caso, eram as tribos germânicas, né? Na origem da palavra. Exatamente. Não, é anterior, é grega lá e tal. Tanto é que os persas consideravam os macedônios bárbaros, né? Embora a palavra seja grega, eles tinham outra, né? E é muito louco, agora juro que vou calar a boca, que os tupis, né? Tupi, que era a principal grupo indígena que ocupava toda a costa do Brasil, Tupi quer dizer o povo. Tupi or not Tupi. Tupi quer dizer o povo. Eles se consideravam tão fondões que eles eram o povo. E os demais povos, eles denominaram de tapuias. Tapuia é uma palavra tupi, que quer dizer bárbaro, que quer dizer os outros, que quer dizer aqueles que não são que nem nós. E os tupis trataram de dominar, conquistar, escravizar e matar os tapuias. E com isso, o que eu quero dizer? Que não é uma exclusividade do europeu querer matar os outros. Os outros povos também tentaram matar-se a si próprios. Os tupis tentaram matar muitos tapuias. A questão, e agora realmente encerro, tu quer matar e escravizar e conquistar, ou tu quer exterminar, riscar da face da terra? Essa é a diferença. Só que, juro que agora é o fim, esse cara prova que os europeus foram treinando como exterminar outros povos, baseados na Bíblia, em várias outras teses, e no Darwin. No darwinismo, na aplicação da origem das espécies e da seleção natural, tal e qual estabelecida pelo Darwin e pelo outro cara que viveu no Brasil, Alfred Russel Wallace, que desenvolveu a teoria da seleção natural junto com o Darwin, separadamente. Nenhum dos dois se conhecia, e os dois chegaram à conclusão ao mesmo tempo. A diferença é que o Darwin é famosíssimo e o Alfred Russel Wallace menos. Eu adorava o Russel Wallace, até ler esse livro. Assim, é impressionante o papel
que o Darwin e o Wallace tiveram no propósito genocida europeu, da certeza que o europeu era uma raça superior e que, portanto, podia agir do jeito que quisesse sobre as outras raças, e que essas outras raças, mas daí não é ideia do Darwin e nem do Wallace, mas a partir deles, que as outras raças, aspas, mereciam ser exterminadas por serem inferiores, que atravancavam o progresso do mundo. E aí os espanhóis tinham feito isso, os ingleses tinham feito isso, os franceses tinham feito isso. Os alemães chegaram atrasados. E aí, quando chegaram atrasados, só sobrou a Namíbia, que era um deserto para eles, mas tinha diamante. Então, quando eles ocupam a Namíbia, eles decidem extinguir todo o povo que vivia na Namíbia, que tem um nome lá específico que eu esqueci. Então, eu encerro dizendo uma das frases finais do livro. O que aconteceu em Auschwitz foi a aplicação industrial e moderna dos métodos de extermínio, sobre o qual a supremacia mundial da Europa, desde há muitos séculos, já repousava. Os alemães botaram em prática, em solo europeu, o que vários outros povos do continente tinham feito com relação aos outros. O Holocausto pode ser exclusividade de judeus, mas o genocídio no qual ele se baseou vem de longa data. Ponto, fim, acabou.